Descubra a verdade surpreendente. Minha filha e meu neto. Dormindo no carro. Eu fui exposta. Era uma noite abafada na cidade grande. A temperatura alta contrastava com o frio que tomou conta do coração de Rita ao abrir a porta do carro. Ao olhar para dentro, viu Sofia e Miguel, o filho da sua irmã, dormindo abraçados, cobertos apenas por uma manta velha. Um engasgo subiu pela sua garganta, misturando-se com vergonha e culpa. Como ela permitiu que isso acontecesse? Estava tão imersa nas obrigações da vida que se esqueceu de olhar para o que realmente importava: a felicidade da filha. Era mais um produto de sua luta diária para manter o buffet da família, uma responsabilidade que se tornava cada vez mais pesada. O que era um sonho agora pesava como uma âncora, afundando todos os laços que um dia foram fortes. Ao entrar em casa, os ecos de conversas sussurradas de vizinhos a perseguiram. Ela sempre trabalha demais. A coitada da menina, sozinha todo o tempo. A cada frase que ouvia, seu estômago se contorcia. Rita sempre acreditou que ser uma trabalhadora honesta e esforçada traria um futuro melhor para Sofia. Contudo, toda aquela dedicação estava se transformando em solidão. Aquela cidade vibrante, repleta de sons de vendedores e cheiros de comida, agora parecia retumbante de silêncio em seu coração. Determinada a mudar tudo, Rita decidiu usar seu talento culinário como o primeiro passo. Semanas se passaram e, estranhamente, os pequenos jantares que começou a oferecer aos vizinhos começaram a se transformar em um evento semanal. As risadas e o retorno sincero dos convidados faziam sua alma brilhar. Cada prato que saía de sua cozinha era um pedaço de amor, um elo de nostalgia que a fazia lembrar de como a família se reunia em torno da mesa. Mas mesmo com o perfume da comida perfumando sua casa, a pressão das expectativas e o peso das responsabilidades comerciais continuavam a ameaçar seu novo começo. O dilema estava claro. Havia um grande contrato a caminho. Mas a que custo? A cada reunião falsa, onde o sucesso parecia mais próximo, sua conexão com Sofia se estreitava. O último jantar foi marcado por uma tensão indescritível. Antes de apresentar uma verdade guardada a 7 chaves, a atmosfera estava carregada, como os céus prontas para uma tempestade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com o coração acelerado, ela revelou seus medos, seus sonhos e a luta. O silêncio na sala foi ensurdecedor e, naquele momento, a vida de Rita virou de ponta cabeça. As vozes familiares que ela temia perder agora eram um oceano de apoio, oferecendo uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Mas como engajar-se no sonho que sempre desejou sem perder sua família no processo? A porta estava aberta, mas o caminho a seguir estava incerto, e novamente o destino a colocava em uma encruzilhada. Enquanto olhava para Sofia dormindo tão tranquilamente, um pensamento angustiante ocupava sua mente. O que ela realmente queria? E qual caminho precisaria tomar para garantir que, no final, o que importava não fosse apenas seus sonhos, mas o amor que compartilhava com sua filha? O amor que fez a cidade cheia de desafios ser suportável. O sol nasceu tímido na manhã seguinte, como se segurasse a respiração para ver o que viria. Rita despertou com o olhar perdido na parede. Cada canto da casa carregando um peso que parecia opressivo. O cheiro de café fresco se misturava ao aroma do pão assando, mas nada parecia ter sabor. Sofia ainda dormia, seu rosto sereno refletindo a inocência de quem não sabia da tempestade emocional que se formava na mente da mãe. Naquela manhã, Rita decidiu que precisava conversar com a filha.
Tudo o que estava acontecendo não poderia continuar envolto em silêncio. Com passos cuidadosos, aproximou-se do quarto, a porta entreaberta. O sorriso de Sofia, mesmo dormindo, a fez sentir uma mistura de amor e dor. Ela queria dar o mundo a essa menina, mas a cada dia que passava, Rita sentia que se afastava mais desse objetivo. Oi, amor! Hora de acordar! A voz de Rita saiu suave, mas tinha a firmeza de quem sabia que o que estava por vir não seria fácil. Sofia abriu os olhos lentamente, espreguiçando-se. O momento era doce, mas já carregava um peso. Bom dia, mãe. O que temos para o café da manhã? A pergunta despistou Rita por um instante, fazendo-a rir levemente. Hoje temos panquecas com frutas, mas antes de comermos precisamos conversar. Enquanto tomavam café, Rita lutava com palavras que pareciam presas na garganta. O olhar curioso de Sofia a observava enquanto mastigava em silêncio, e cada garfada se tornava uma eternidade. Finalmente, Rita respirou fundo, afastando os fios de cabelo que caíam sobre seu rosto. Sofia, eu tenho percebido que estamos nos afastando. Eu trabalho tanto e estou tão preocupada em garantir um futuro melhor que acabei esquecendo de aproveitar os momentos com você. O silêncio foi pesado. A mesa, antes vibrante com os sons de talheres e risadas, agora estava carregada de uma tensão que Rita podia sentir na pele. Eu não me importo com os eventos, mãe. Eu só quero passar mais tempo com você. Meus amigos têm suas mães por perto e eu sinto falta disso. A voz de Sofia estava baixa, mas cheia de sinceridade. As palavras cortaram como facas, mas Rita sabia que precisava ouvir. Elas se olharam, e em meio ao silêncio, algo mudou. O nó no coração de Rita começou a se desfazer, uma sensação de esperança surgindo em meio à dor. Você está certa, minha linda. Eu prometo que faremos isso, que vamos encontrar um jeito de equilibrar tudo. Sofia sorriu, e aquele sorriso iluminou a cozinha escura de Rita, como um raio de sol depois da chuva. Talvez possamos cozinhar juntas. Você sempre fala que a cozinha é o coração da casa. Rita balançou a cabeça em concordância, já vislumbrando a possibilidade de uma nova fase, uma nova conexão com a filha. Naquela tarde, com as panelas tilintando e ingredientes espalhados pela bancada, Rita percebeu a luz que começava a brilhar em seu coração. Mas aquela luz ainda era delicada, e a sombra da pressão do trabalho e dos objetivos não havia desaparecido. A dúvida ainda estava lá, como um sussurro inquieto. Ela conseguiria manter essa nova rotina? Quando a campainha tocou, interrompendo o momento de alegria, o coração de Rita saltou. Quem seria? Ao abrir a porta, ela ficou paralisada. Diante dela estava Raquel, uma antiga amiga que não via há anos, com uma proposta inesperada nas mãos. O que seria? A vida de Rita estava prestes a tomar mais um rumo imprevisível. Rita estava tão pegando em seus pensamentos que quase não escutou o que Raquel estava dizendo. Ela piscou, tentando reunir as ideias. Oi, Rita. Eu sei que isso é inesperado, mas eu precisava te ver. Tenho uma oportunidade incrível para nós duas. Posso entrar? Raquel disse com um sorriso, mas os olhos dela estavam recheados de algo que Rita não conseguia identificar. Claro. Desculpe. Entre. Rita abriu a porta, ainda meio atordoada. Ela sentiu uma pontada de nostalgia ao ver a amiga. Raquel sempre teve um jeito vibrante de iluminar o ambiente, mas dessa vez havia uma carga inusitada naquele brilho. Sentadas na sala, o cheiro das panquecas ainda pairava no ar, e Rita tentou desviar as atenções, falando sobre o café da manhã que haviam feito. Mas a conversa rapidamente voltou ao assunto que estava fazendo seu coração bater mais rápido. Raquel começou a falar sobre uma nova empresa que estava começando e como estava atrás de sócias com experiência. Você sempre foi a pessoa mais empreendedora que eu conheci. Imagine só, nós duas juntas, construindo algo incrível. A gente pode ajudar tanta gente. O entusiasmo de Raquel era contagiante, mas por outro lado, Ravi sentia que estava em uma encruzilhada. Queria apoiar a amiga, mas sua prioridade era Sofia. Sua mente já estava sobrecarregada com o desafio de equilibrar a vida profissional
e a maternidade. Raquel! Rita começou hesitante. Eu realmente tenho que pensar. Minha vida não está tão simples agora e... eu não sei se consigo administrar mais uma coisa. Raquel a interrompeu. Mas você sempre conseguiu, Rita. Lembra da nossa época na faculdade? Nós fizemos maravilhas juntas. O tom persuasivo da amiga a fazia querer aceitar, mas também lhe trazia o peso do passado. A ansiedade de Rita cresceu. Ela pensava em Sofia, em como agora tinha prometido a ela mais tempo juntas, e o que aconteceria se mergulhasse de novo em um novo projeto. A culpa começou a se infiltrar em seus sentimentos. Eu... não sei, Raquel. Quero muito que dê certo, mas... como eu posso fazer isso com tudo o que já estou enfrentando? Ela murmurou, alheia ao brilho dos olhos de Raquel que agora pareciam um pouco mais pesados. Às vezes, mudanças trazem novos começos. Raquel insistia e um lampejo de inquietação cruzou o rosto dela. E eu sei que o seu coração sempre foi maior do que a sua mente permitia. Você tem medo de ser rejeitada de novo? Não precisa lutar sozinha. O choque dessas palavras fez Rita recuar. A rejeição? Por que Raquel diria isso? O passado começou a se desenrolar em sua mente como um filme antigo. A dor das decepções, dos momentos em que suas aspirações foram menosprezadas, surgiram como sombras sobre ela. Raquel, eu preciso de tempo. Foi tudo o que conseguiu dizer, mas uma parte dela queria gritar que era uma má ideia. Naquele momento, a campainha tocou novamente, interrompendo a tensão. Rita se levantou, o coração batendo forte, mais pela intriga dessa visita do que pelo que Raquel havia dito. Ao abrir a porta, uma jovem mulher de olhos claros ficou parada ali, com um semblante nervoso. Oi, eu sou a Melissa, estou em busca da minha avó. Sua voz tremia, e um impulso súbito de preocupação escorreu pela espinha de Rita. Desculpe, mas você está no lugar certo? Não conseguia entender como uma desconhecida poderia estar ali. E o que a avó tinha a ver com a sua vida. Enquanto Melissa falava, naquela pequena sala iluminada pelas memórias da infância e dos sorrisos de Sofia, uma nova nuvem de incertezas começou a se formar. O que aquela visita significava? Eu preciso te dizer algo, e é sobre a sua mãe. A frase de Melissa parecia pesada como uma rocha. O coração de Rita quase parou. O que essa jovem tinha a ver com sua mãe? A vida dela, que já estava repleta de tensões, agora parecia prestes a desmoronar. Que conexão era aquela? Rita sentiu que estava à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. E o que mais poderia ainda estar escondido nas sombras de sua própria história? Rita ficou paralisada. As palavras de Melissa pesavam no ar, pairando como uma nuvem densa. Sobre a minha mãe? Sua voz mal saiu num sussurro. Olhou para Raquel, que parecia tão confusa quanto ela. O que essa jovem tinha a ver com a sua história? Aquele encontro, que antes parecia ser um pedido de socorro, agora se tornava um denso emaranhado de perguntas. Sim, Melissa confirmou, a voz trêmula. Eu sei que pode parecer loucura, mas eu sou neta da sua mãe, Rita. Meu nome é Melissa. Eu achei que precisava te encontrar. Os olhos dela estavam cheios de um misto de medo e esperança, como se estivesse à procura de algo que não sabia se poderia encontrar. Rita sentiu o chão se abrir sob seus pés. Netas? A mente dela girava. Uma avalanche de sentimentos invadia seu coração. Mas como isso é possível? Perguntou, tentando compreender a complexidade daquela revelação. A palavra avó ecoava em sua cabeça, como um eco distante dos tempos que pensava ter deixado para trás. Melissa hesitou, como se os dados da vida de Rita estivessem carregados de uma responsabilidade fazendária. É uma história longa, mas preciso te contar. Quando você era criança, sua mãe teve que tomar decisões difíceis e algumas coisas ficaram não ditas. Eu fui criada sem saber muito da família dela. Meu avô me contou apenas fragmentos. Raquel, perceptiva ao lado, observava em silêncio. Era como se a sala tivesse se preenchido de memórias não ditas, segredos esperando para serem revelados. O que você sabe sobre mim? Sobre a minha mãe?
Rita estava assustada, sua ansiedade misturada com uma curiosidade voraz. Ela se preocupava muito com você, Melissa disse, olhando para baixo. Na verdade, ela me deixou algumas cartas que nunca enviei. Eu sou a única que restou, e estou aqui porque é um tempo de reconciliação. A voz de Melissa misturava-se a um nervo exposto dentro de Rita. Um nó se formou em sua garganta enquanto flashes da infância brotavam em sua mente. Sempre sentiu que havia algo faltando, uma conexão, uma história não contada. Mas Rita começou, hesitando. Eu não sei como lidar com isso. Eu mal conheço você. O coração pulsava de agonia e esperança ao mesmo tempo. Eu só queria que você soubesse que não precisa carregar isso sozinha, Melissa respondeu. E a sinceridade da jovem parecia penetrar a barreira de proteção que Rita havia construído ao longo dos anos. Havia algo reconfortante na ideia de finalmente desvendar o passado. No entanto, o que perguntou a seguir ainda estava atormentando sua mente. E se eu não quiser essa conexão? E se eu estiver apenas buscando uma paz que pode não existir? Haverá sempre a escolha, não é mesmo? Disse Melissa, um brilho de compreensão nos olhos dela. Mas eu tenho certeza que sua mãe gostaria que você soubesse a verdade. E eu também, porque estou em busca de respostas. Estou num caminho para descobrir quem sou. Rita sentiu o peso daquela conversa. Crucial, profundo, inquietante. As memórias sombrias e vibrantes no seu coração dançavam num ritmo frenético. Isso poderia ser uma chance de reescrever partes de sua história que havia deixado para trás. Mas como poderia fazer isso sem também considerar Sofia, seu maior amor? Ela respirou fundo, as mãos suando, enquanto Raquel a observava, esperando pacientemente por sua decisão. Enquanto as luzes do dia começavam a desaparecer, a sala parecia mais sombria, semelhante a como seu coração se sentia. Eu preciso de tempo para pensar, disse finalmente, sentindo que estava mais uma vez em uma encruzilhada. O que Melissa poderia realmente revelar? A ligação que nunca soube que existia a deixava intrigada e amedrontada ao mesmo tempo. O dia pode ter terminado, mas a verdade parecia estar se aproximando como um turbilhão. E no fundo de sua mente, a pergunta ressoava. O que mais estava oculto, esperando pelas sombras? A noite se arrastava como um sonho interrompido. Rita estava perdida em pensamentos, enquanto as sombras do cômodo dançavam com a iluminação branda da lâmpada. Raquel, ainda a seu lado, quebrava o silêncio com um olhar cheio de compaixão. As emoções de Rita fervilhavam, uma mistura de ansiedade e curiosidade, e a ideia de Melissa a disparar lembranças que lhe pareciam esquecidas há muito tempo. — Você está bem? Raquel perguntou, sua voz suave penetrando o turbilhão interno de Rita. Ela sorriu de forma hesitante, como se todo o peso do mundo estivesse nos ombros. — Não sei, Raquel. Tudo isso é tão novo. Eu nunca esperei ouvir algo assim. A pressão em seu peito aumentava, e ela sentia a necessidade de entender mais sobre aquelas cartas, sobre a vida da mãe perdida. Talvez você devesse conversar com ela. Saber o que ela tem a dizer pode trazer algum alívio, sugeriu Raquel, tentando trazer um pouco de esperança àquela tempestade emocional. Sim, talvez, Rita murmurou, mas as dúvidas continuavam a martelar sua mente. E se a verdade fosse dolorosa demais? E se, ao buscar reconciliação, ela acabasse abrindo feridas que acreditava estarem cicatrizadas? A imagem de sua mãe a assombrava, mas não apenas a dor de uma ausência, também uma vida cheia de histórias e decisões que Rita nunca teve a chance de entender. Eu estou aqui para você, Raquel lembrou, quase como um sussurro protetor, enquanto Rita se levantava de sua cadeira, precisando se mover, sentir o chão sob seus pés. Caminhou até a janela e olhou para a noite. As estrelas brilhavam no céu, como pequenas promessas de um futuro incerto. E por um momento, ela desejou que a vida pudesse ser mais simples. Melissa se tornara um emaranhado de possibilidades. A ideia de ter uma neta, uma jovem disposta a partilhar o que restava do legado familiar, a enchia de uma expectativa angustiante.
E se Melissa soubesse coisas sobre a sua mãe que poderiam esclarecer um passado tomado por silêncios e lacunas? Vou ligar para ela, decidiu Rita, a adrenalina pulsando em suas veias. O impulso subiu onde antes havia a hesitação. Queria saber, precisava saber. Raquel sorriu encorajadora. Isso é ótimo. Afinal, o que tem a perder? O instinto de Rita gritava que havia muito em jogo. A história estava sendo desdobrada lentamente e com cada camada que ela revelava, também se desvelava uma nova conexão. Mas por que então a insegurança lhe corroía? Pegou o celular e, com as mãos tremendo, digitou o número que Melissa lhe havia deixado. A espera se tornou insuportável. Cada toque do dedo parecia um relâmpago contra a incerteza. Finalmente, quando a chamada foi atendida, sua voz soou mais firme do que se sentia. Melissa, é a Rita. Podemos nos encontrar? O coração de Rita acelerou, e ao ouvir a resposta, uma fornalha de emoção se acendeu. Melissa, mesmo à distância, se tornava um elo entre o que era sonho e realidade. Claro, posso ir até você amanhã? A jovem respondeu, a animação clara em seu tom de voz. Rita assentiu, mas sabia que a resposta não era apenas sim. Havia um eco de uma busca pela verdade que a aguardava, um futuro que se desenhava à sua frente, incerto e promissor. Enquanto desligava, uma leve ansiedade misturava-se ao alívio. No fundo, uma nova pergunta começava a tomar forma em sua mente. O que mais a conexão com Melissa poderia revelar? E o que isso significaria para seu relacionamento com Sofia? Ela soltou um suspiro profundo, sentindo a decisão passar como um sopro de ar fresco. Mas a sombra das revelações ainda pairava, como uma nuvem prestes a romper. Em meio a tudo isso, a história de sua vida parecia não estar apenas começando a ser contada, mas se expandindo em direções que nunca imaginou. O que mais estava além da porta desse novo capítulo? Rita acordou com o sol filtrando-se pelas cortinas, trazendo um novo dia que parecia pulsar de novas possibilidades. Sua mente fervilhava com sonhos e expectativas. Melissa estava a caminho, e a ansiedade a segurava com firmeza. O cheiro do café fresco preenchia o ar, um abraço caloroso que a fez se sentir um pouco mais segura. A casa estava tranquila, mas Rita sentia a própria inquietação crescer. Cada tic-tac do relógio parecia um lembrete de que o tempo passava e que, em questão de horas, sua vida poderia mudar para sempre. O que ela realmente sabia sobre sua filha? E Melissa, o que representava em tudo isso? Rita, você quer café? Raquel perguntou, aparecendo na cozinha com uma expressão tranquila, mas os olhos dela refletiam a preocupação que compartilhavam. Sim, por favor, respondeu Rita, tentando sorrir, mesmo que seu coração estivesse em um turbilhão. Não consigo parar de pensar na Melissa. É natural sentir isso. É um encontro importante, e você está lidando com muitas emoções. Rita assentiu. Raquel tinha razão. Cada passo que ela dava em direção a Melissa era também um passo em direção ao desconhecido. A verdade que buscava poderia ser libertadora, mas também poderia abrir feridas que ela pensava estarem curadas. Enquanto saboreava o café, pensou em sua mãe, nas escolhas que teve que fazer e nas cartas que nunca foram lidas. Havia muito não dito, e sua jornada estava apenas começando. Às 10 da manhã, o celular vibrou, quebrando o pesado silêncio. Era a mensagem de Melissa dizendo que estava a caminho. O coração de Rita disparou. É hoje, sussurrou para si mesma enquanto se esforçava para manter a calma. Quando a campainha tocou, Rita quase não conseguiu se mover. Raquel colocou uma mão em seu ombro e deu um leve sorriso de incentivo. Rita respirou fundo e dirigiu-se à porta. A imagem de Melissa, tão cheia de vida e expectativa, fez seu coração apertar. Oi, Rita! Exclamou a jovem com um sorriso que iluminou o dia. O abraço que compartilharam foi caloroso e imediato, como se o tempo que a separava houvesse desaparecido. Oi, Melissa, que bom que você veio, respondeu Rita, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Elas se sentaram no sofá
E enquanto a conversa fluía, Melissa compartilhou histórias sobre sua vida, seu emprego e sua paixão por fotografia. Você tem um jeito único de ver o mundo, disse Rita sinceramente. O sorriso de Melissa se alargou, e por um momento as tensões começaram a diminuir. Mas logo, a fala de Melissa virou a discussão para temas mais profundos. Rita, eu sempre senti que havia algo mais em nossa história. Minha avó nunca falava sobre você. Apenas sempre tinha uma expressão triste quando mencionavam seu nome, confessou Melissa, com os olhos buscando sinceridade. Rita sentiu um frio na barriga. Ela tinha seus motivos, respondeu, hesitante. E se as palavras que saíssem de sua boca em seguida não fossem as que ela queria dizer? Você gostaria de saber mais sobre ela? Perguntou Melissa, em tom suave, mas com um fogo crescente de curiosidade nas palavras. Rita hesitou. Eu sempre quis entender, mas nem sei por onde começar. Que tal começarmos juntas? Melissa sugeriu, sua animação contagiante. Eu tenho algumas fotos antigas e cartas da minha avó. A gente pode olhar e ver o que conseguimos descobrir. O convite fez o coração de Rita vibrar. Aquela era a chance que ela precisava. Um caminho para desvendar o passado. Entretanto, uma vozinha lá no fundo sussurrava que talvez algumas verdades não deveriam ser descobertas. Sim, vamos fazer isso, respondeu, tentando abafar o medo que a invadia. As duas começaram a remexer os papéis e fotos. Era um momento de descoberta que prometeria conectar suas almas, mas também um risco. Ao abrir uma das cartas, Rita sentiu a visão embaçar. O nome da mãe e o peso do passado começaram a se abrir como um livro que finalmente se revelava. O que mais poderia estar escondido nas palavras de sua mãe? Todas as perguntas e a voracidade da descoberta estavam em jogo, mas no fundo de seu ser, uma inquietação crescia. Até onde essa nova conexão poderia levá-las? Rita olhou para Melissa e em seus olhos viu um reflexo de tudo que ela temia encontrar. O que mais viria à tona? E será que a descoberta valeria o risco? As duas se acomodaram no sofá, cercadas por uma mistura de fotos desbotadas e cartas amareladas, que pareciam guardar segredos há muito esquecidos. Rita puxou uma foto antiga que mostrava uma mulher jovem, com cabelo ao vento e um sorriso que iluminava a imagem. Sua mãe. A primeira lembrança nítida que surgiu na mente de Rita foi o som da risada dela, um eco distante de tempos mais felizes. Quem é ela? Perguntou Melissa, interrompendo a contemplação. É minha mãe, respondeu Rita, a voz embargada pela emoção. Eu sempre a admirei. Ela era cheia de vida. Melissa aproximou o rosto da fotografia e disse: Ela parece tão feliz. Eu nunca a conheci, mas sinto que a conheço através da minha avó. Rita sentiu um nó na garganta. Olhar para o rosto da mãe trazia à tona lembranças de uma infância marcada por ausência e mistério. Minha mãe sempre foi uma pessoa cheia de segredos. Ela nunca falou sobre sua própria história e alguns detalhes me deixaram insegura. E quais seriam esses segredos? A pergunta de Melissa estava envolta em curiosidade genuína. Rita hesitou, o peso da responsabilidade de responder se tornando cada vez mais real. Era uma época complicada, muito diferente da sua. Havia muito medo e dor na minha família. O olhar de Rita se perdia no passado e a conexão com Melissa começava a construir uma ponte entre suas histórias. Mas eu quero entender, Melissa insistiu. Acho que é importante nós duas conhecermos a verdade, não acha? Um silêncio denso pairou entre elas. Rita sabia que a verdade poderia trazer à tona coisas que tinham ficado enterradas por muito tempo, mas a urgência de entender quem eram, por meio de suas histórias, falava mais alto. Certo, vamos ver o que mais essas cartas nos revelam, decidiu Rita, subitamente determinada. Ela puxou outra carta, que estava um pouco rasgada nas bordas, e começou a ler em voz alta. Minha querida, tu não imaginas a dor que sinto por ter que deixar você e sua irmã. A verdade é que eu amei profundamente, mas as circunstâncias me forçaram a tomar decisões dolorosas. As palavras dançaram na sala,
pesadas como um peso que começava a se soltar. Rita parou e olhou para Melissa, cujo olhar estava fixo, repleto de preocupação. O que isso significa? Foi por isso que ela se afastou? Não sei, respondeu Rita em um sussurro. Mas aposto que pela tristeza na sua letra, ela fez o que achava ser o melhor para nós. Uma lágrima escapou do canto do olho, mas ela rapidamente a limpou. A sala parecia encolher, as paredes agora cheias de sombras. A cada letra que era lida, uma nova camada de dor e esperança era adicionada. Melissa se aproximou e pegou a mão da mãe, um gesto sutil que trouxe um conforto inesperado. Estamos juntas nisso, ela disse, com a firmeza de quem se prontifica a enfrentar qualquer tempestade. Como se a voz da avó pudesse ser ouvida, Melissa sugeriu: vamos fazer uma viagem, ir onde sua mãe cresceu. Posso ajudar a procurar respostas nas pessoas que ainda conhecem a história dela. Rita olhou para a filha. A ideia era atraente, mas aterradora. A possibilidade de reviver a dor do passado a deixou hesitante. Isto pode acabar sendo muito mais do que imaginamos, disse, a voz trêmula. Sim, mas também pode ser o que precisamos para seguir em frente, Melissa respondeu, com uma determinação que fez o coração de Rita aquecer. Era um risco, um salto de fé no escuro, mas ao mesmo tempo poderia ser a chave para libertá-las de um passado sufocante. Rita respirou fundo, um misto de empolgação e apreensão a envolvendo. Então, vamos fazer isso, ela decidiu, as palavras saindo mais firmes do que se sentia. Enquanto as duas continuavam a vasculhar as cartas e fotos, a certeza de que haviam aberto uma nova porta se solidificava. Sabiam que, a cada revelação, uma nova história seria contada. Mas, no fundo, uma pergunta inquietante fez Rita hesitar. E se a verdade que buscavam não fosse o que esperavam? O que mais poderia vir à tona? O que se escondia por detrás da dor? Os corações pulsavam forte, enquanto uma nova jornada se formava diante delas. E a única certeza que tinham era de que estavam prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. Rita e Melissa passaram os dias seguintes organizando as cartas e revisitando memórias guardadas no fundo de suas almas. Cada carta lida era como um mistério desvelado. Cada frase carregava uma carga de emoção que tornava a busca por respostas cada vez mais intensa. A expectativa da viagem tomava conta delas, mas as dúvidas não se dissipavam. Você acredita que as pessoas ainda guardam lembranças dela? Perguntou Melissa certa manhã, enquanto observavam as nuvens passarem pela janela. Espero que sim, mas ao mesmo tempo não sei se quero saber tudo, Rita respondeu, olhando para a mesa cheia de cartas, como se as palavras escritas pudessem ganhar vida e contar suas histórias. Melissa deu um sorrisinho triste. Às vezes, conhecer a verdade é mais importante do que viver na ignorância, mesmo que doa. Rita assentiu, sentindo o peso da sabedoria nas palavras da filha. Agarrando uma das cartas, ela se lembrou de um trecho em que a mãe mencionava um amigo especial de sua juventude, alguém que talvez pudesse dar pistas sobre aquele capítulo desconhecido. Pode ser que essa pessoa ainda esteja na cidade. Isso nos daria uma chance de descobrir mais. Os dias passaram, e a data da viagem se aproximava. A tensão começava a misturar-se com a empolgação. No fundo, Rita sentia um frio na barriga. Seria mesmo a decisão certa? O desejo de saber a verdade lutava contra o medo do desconhecido. Finalmente, quando o dia chegou, elas se colocaram a caminho. O cheiro da estrada mesclava-se às expectativas, enquanto a paisagem passava rapidamente pela janela do carro. Melissa, com os olhos brilhando, não parava de falar, compartilhando suas ideias sobre como poderiam abordar as pessoas em busca de informações. E se elas não falarem? E se lembrarem de coisas ruins? Rita questionou, seu coração acelerado enquanto as dúvidas se acumulavam. Às vezes a dor precisa ser puxada para fora, como um espinho, e só assim podemos sarar, respondeu Melissa, com a maturidade de quem sempre acreditou na cura através da verdade. A viagem parecia agitar sentimentos guardados no peito de Rita.
A cidade que avistavam ao longe era repleta de histórias, mas também de fantasmas. Lembranças da mãe, da infância e de tudo que ela não conhecia pulsavam juntamente com a dúvida e a esperança. Quando finalmente chegaram, Rita ficou parada diante da entrada de uma casa antiga, onde sua mãe havia crescido. O lugar parecia congelado no tempo. As paredes diziam muito mais do que as palavras poderiam expressar. Filhos de outra era brincavam nas ruas, lembrando de uma infância que Rita nunca teve. "Vamos perguntar", sugeriu Melissa, já se movendo em direção à porta. Rita hesitou, mas a determinação na voz da filha a encorajou. Era agora ou nunca. Bateu 4 vezes na porta, e logo apareceu uma mulher mais velha, com olhos que pareciam brilhar ao ver as duas. "Oi, posso ajudar?" A mulher teve um sorriso acolhedor, mas havia um brilho de reconhecimento. "Estamos procurando informações sobre a família da minha mãe", disse Rita, sentindo o coração disparar ao pronunciar as palavras que, até aquele momento, estavam trancadas. "Seu nome?" a mulher perguntou, já com uma expressão que revelava mais do que poderia ser dito. "Mona", Rita respondeu, uma tremedeira involuntária na voz. Foi o suficiente para que o olhar da mulher mudasse. "Ah, Mona", direto da boca das pessoas que conheci long ago. O tom dela subitamente grave fez o estômago de Rita revirar. Vocês realmente têm que ouvir o que ela deixou para trás. O que seria essa história que a mulher guardava? O que mais poderia ser revelado sobre sua mãe? Rita teve um pressentimento de que aquelas palavras poderiam mudá-las para sempre, e enquanto a mulher se preparava para compartilhar, o suspense enchia o ar. Qual seria a verdade escondida por trás do sorriso de sua mãe? Rita sentiu o coração disparar enquanto os olhos da mulher se perdiam em lembranças. A sala estava impregnada de uma atmosfera densa, como se o tempo tivesse parado ali. Era como se cada objeto, cada fotografia pendurada na parede, tivesse uma história a contar. A Mona, ela era uma menina cheia de vida, a mulher começou, sua voz suave, quase como um sussurro. Tinha um sorriso que iluminava qualquer lugar, mas também havia segredos, muitos segredos. Melissa, ao seu lado, encostou-se na mãe, buscando apoio. Rita forçou um sorriso, mas foi difícil esconder a tensão que a afligia. Que segredos poderiam ser tão pesados a ponto de serem guardados por tanto tempo? Segredos? Que tipo de segredos? Rita se viu perguntando, a curiosidade superando o receio. Coisas que aconteceram quando Mona ainda era jovem, antes de se mudar para longe. Relacionamentos, sonhos não realizados e uma amizade que a marcou profundamente. A mulher fez uma pausa, olhando para o chão, como se procurasse as palavras nas tábuas desgastadas. O nome dele era Ricardo. Ele foi muito importante para ela. A menção de um nome desconhecido atingiu Rita como um soco no estômago. Ricardo. Quem seria esse homem que parecia ter tanto poder sobre a vida da mãe? A necessidade de saber mais era urgente, um ímpeto que pulsava dentro dela. "O que aconteceu com ele?" Rita perguntou, a voz quase tremendo. "Ah, isso é uma longa história", suspirou a mulher, fazendo uma pausa. "Ele também era cheio de sonhos e muita dor. A vida deles não seguiu pelo mesmo caminho, mas a conexão que tiveram nunca se apagou. Sabia que ela não teria um futuro sem ele, mas a vida as levou a lugares diferentes." Melissa segurou a mão da mãe com força, como quem tenta transferir coragem. A história parecia cada vez mais complexa, e Rita se perguntava se realmente estava pronta para tudo isso. "E por que você sabe disso?" A curiosidade a instigava, mas o receio oprimia. "Porque eu sou amiga daquela época, e eu estive presente quando as coisas mudaram. Eu vi Mona lutar contra a saudade, mesmo quando estava cercada de amor. Como você deve saber, as memórias são uma faca de 2 gumes. Elas podem curar, mas também podem machucar." As palavras ressoavam em Rita, que se pegou perdida em memórias que nem sabiam que existiam. Sua mãe, uma mulher que carregava uma dor profunda, uma história que ela mesma não tinha conseguido contar. Era como se, nesse momento, uma parte de sua vida estivesse se revelando.
E você sabe onde ele está agora? A pergunta escapuliu dos lábios de Rita, a urgência dominando. Ele ainda mora aqui. Pode até estar esperando por você, porém, não se esqueça, a verdade tem suas próprias armas. A mulher avisou, desafiando Rita a encarar qualquer que fosse o preço daquela busca. Rita sentiu o peso da responsabilidade naquelas palavras. E se a verdade fosse algo que ela não quisesse encarar? Mas o desejo de resolver a história não a deixava recuar. Então, o que fazemos agora? Melissa perguntou, entrelaçando os dedos da mãe. A força da filha era um farol em meio à incerteza. A mulher sorriu, encorajando-as. Vocês precisam encontrá-lo. Pode ser o que falta para completar o quebra-cabeça. E lembre-se, nem sempre a verdade é o que parece ser. Um nó na garganta apertou Rita. O que ela teria que enfrentar? E se sua mãe guardasse segredos que pudessem transformá-las para sempre? Olhando para o rosto da mulher, ela sabia que estava à beira de uma revelação. Vamos, disse Rita, com um misto de coragem e medo. Vamos procurar Ricardo. Com o coração batendo forte, mãe e filha deixaram a casa. O céu começava a escurecer, mas uma nova luz brilhava dentro delas. O desconhecido as aguardava, mas o desejo de descobrir o futuro limpava suas vozes. Ao se afastarem, uma questão inquietante ficou pairando no ar. Seriam capazes de lidar com a verdade que estava prestes a surgir? O que as esperava quando finalmente encontrassem Ricardo? Rita e Melissa caminharam pelas ruas familiares, cada esquina trazendo à tona ecos da infância que Rita nunca havia vivido plenamente. A atmosfera estava carregada de expectativa e, ao mesmo tempo, de uma inquietação profunda. Elas estavam prestes a confrontar o passado, e o futuro de ambas poderia mudar com isso. Quando chegaram à antiga casa de Ricardo, o coração de Rita disparou. O lugar era simples, mas tinha uma aura de memórias guardadas, um lugar onde o tempo parecia ter parado. Enquanto se aproximavam da porta, Rita sentia a adrenalina percorrer seu corpo. — Você está pronta? Perguntou Melissa, sua voz suave como um afago. — Eu não sei, respondeu Rita, a hesitação transparecendo em suas palavras. Mas precisamos fazer isso. Bateu a porta, e o som ecoou na casa silenciosa. Após alguns instantes que pareceram uma eternidade, a porta se abriu lentamente, revelando um homem idoso, com cabelos brancos e um olhar que refletia uma riqueza de histórias. Sim? Sua voz era suave, mas carregada de emoções reprimidas. Você é Ricardo? Perguntou Rita, o tremor em sua voz traindo a carga da pergunta. O homem a olhou de forma atenta, os olhos escaneando seu rosto como se buscasse um reconhecimento. Sim. E você é... A expressão de surpresa e preocupação dançou em seu olhar quando ele focou em Melissa, ao seu lado. Sou a filha da Mona, disse Rita, suas palavras flutuando no espaço carregado de sentimentos. Estamos aqui para entender sua história. Ricardo hesitou, e o silêncio se tornou constrangedor. Então, como se fosse um peso que ficou muito tempo guardado, ele olhou para baixo e disse: A Mona sempre foi especial. Eu nunca consegui esquecê-la. As palavras tiveram um impacto imediato em Rita. As memórias não contadas de sua mãe ganhavam vida. Com fé renovada, ela se sentou na sala, gesticulando para que Melissa também se sentasse. A história deles estava prestes a ser revelada. Ricardo começou a falar, sua voz suave e nostálgica. Quando éramos jovens, éramos apaixonados, mas a vida nos separou. Eu fiz escolhas ruins e a Mona foi forçada a se afastar. Ela sempre carregou o fardo disso. Um dia, ela teve que partir para lhe dar um futuro melhor. Seu olhar estava distante, como se pudesse ver aqueles dias passados com clareza. Ela nunca falou de você, sempre parecia triste. Rita murmurou, a dor em suas palavras fazendo eco naquele espaço carregado de memórias eclipsadas. O que aconteceu? Ricardo a observou por um tempo, antes de continuar. Ela acreditava que eu não era bom o suficiente. Culpava a mim e a sua história. Era complicado. Muitas vezes eu planejava voltar, mas o medo sempre falava mais alto. A frustração de Rita aumentou.
mas o entendimento também. Você poderia ter tentado mais, não acha? Poderia ter lutado por ela. Eu sei, Ricardo respondeu, seu pesar evidente. Mas às vezes o amor não é suficiente para desfazer as escolhas. O silêncio pesou entre eles por um momento, cada um processando as complicadas teias do passado. Então, Rita decidiu fazer a pergunta que queimava em seu interior. Você tem alguma carta dela? Algo que possa nos ajudar a entender melhor? Ricardo hesitou, e em seus olhos reia a esperança e o temor de um amor não resolvido. Sim, ele murmurou, mas eu não sei se estou pronto para compartilhar. Por favor, pediu Melissa, a empatia em sua voz tocando Ricardo. A verdade pode ajudar você também. Ele subiu as escadas lentamente, e Rita trocou olhares significativos com Melissa. O que mais estaria por trás dos segredos guardados? A porta do passado se abria novamente, revelando mais do que histórias inacabadas. Ricardo voltou, segurando um envelope desbotado. Enquanto as 3 personagens se acomodavam novamente, o rosto de Ricardo mostrou uma intensidade de emoções que desafiava o tempo. Ao abrir o envelope e tirar as cartas, uma onda de memórias tomou conta do pequeno ambiente. Essas cartas nunca foram enviadas. Ela sempre dizia que um dia, quando fosse o momento certo, enviaria. A tensão cresceu quando ele leu uma das cartas em voz alta. Meu querido Ricardo, minha vida agora está em uma encruzilhada. Eu só queria que você soubesse que sempre estarei com você, mesmo distante. A voz de Ricardo falhou, as lágrimas escorrendo por suas bochechas cansadas. A dor desse amor nunca saiu de mim. Rita sentiu um nó no coração. A verdade a envolvia, e com ela, um novo sentido de compreensão sobre sua mãe. Por que você nunca buscou ela novamente? Perguntou, uma fragilidade em sua própria voz. Eu tive medo de estragar o pouco que ela ainda tinha. O que poderia oferecer a ela que já não tivesse perdido? Ricardo sussurrou, o peso de uma culpa que não parecia ter fim. O amor dela ainda vive em mim, declarou Rita, uma força nascente crescendo em seu interior. E você precisa saber que, quando tudo isso passou, ela era feliz. Ela se esforçou tanto para criar a mim e minha irmã, apesar de todo o sofrimento. Ricardo ergueu os olhos, e pela primeira vez, a expressão de arrependimento em seu rosto se misturou com um toque de esperança. Você se parece tanto com ela. Eu gostaria de ter lutado. Agora entendo que não se pode viver atormentado pelo passado. Preciso de coragem para finalmente dar um passo à frente. A conexão entre eles começou a crescer, uma ponte construída sobre a dor e o amor. O passado estava finalmente prestes a ser curado e o futuro aberto a infinitas possibilidades. Talvez você possa conhecê-la, sugeriu Melissa, seu coração cheio de compaixão. A vida é muito curta para sentar sobre arrependimentos. A ideia pairou no ar. Rita e Ricardo trocaram olhares, a emoção finalmente transformando-se em esperança. Vamos me encontrar com ela, ele disse, uma nova determinação surgindo. Rita sorriu, finalmente sentindo que havia chegado a hora de curar as feridas do passado. Em meio ao que parecia impossível, havia uma chance de amor, reconciliação e compreensão. Com a força de Melissa ao seu lado e a verdade em mãos, Rita acreditava que, por fim, tinham uma chance de reescrever suas histórias. E nesse novo começo, com todas as sombras do passado atrás, elas poderiam finalmente construir um futuro onde o passado não mais as aprisionasse. O sol se escondia no horizonte e a luz do novo dia começava a despontar, trazendo um sopro de esperança e renovação. Rita sabia que, independentemente do que dissesse o futuro, ela nunca mais voltaria a ficar sozinha. Essa conexão recém-formada com a verdade e com sua filha prometia ser o caminho para a felicidade e para o amor que sempre foram o centro de sua vida. Nunca foi tarde demais para recomeçar. Agora, mais do que nunca, cada um de nós é convidado a refletir se, assim como Rita, estamos prontos para enfrentar nossos próprios desafios e buscar as verdades que nos libertam.
Se você se emocionou com essa história, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vocês precisam fazer parte dessa jornada.